o Caio César, embora ele já demonstrou em campo, né, que ele é capaz. A gente não teve oportunidade de fazer aqui antes da estreia, mas já mostrou porque veio, né, Caio César? Então, dando boas-vindas, já sorte, muito trabalho, dedicação, isso eu tenho certeza que não vai faltar. Então, novamente, desejo boa sorte e que você realize todos os seus sonhos aqui no Corinthians. Obrigado. Bem, boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar novamente aqui com vocês, né, apresentar Caio, nordestino como eu, garoto que fez um esforço muito grande para estar aqui no Corinthians. Ele escolheu o clube, acho que é muito importante a gente externar isso, né, porque ele estava num grande clube do futebol árabe com muitas estrelas ali ao lado, mas ele entendeu que o lugar era estar aqui no Corinthians, fez força para vir. E como o presidente bem falou, já deu um cartão de visitas muito legal no último domingo. Um jogo, um título, muito bom, né, essa estatística? Um jogo, um título. E uma assistência, né? E uma assistência com 30 minutos em campo, 25, não sei. Mas estreou muito bem, graças a Deus fomos campeões. E a certeza aí de que o Caio vai nos ajudar muito ao longo da temporada. É um jogador que tem a característica que o professor Dorival estava pedindo, de velocidade, de drible, de 1 contra 1. E chegou bem e que possa ser e será bastante útil para o Corinthians ao longo do ano. Então, agradecer ao staff do Caio, agradecer ao Caio, a família dele e desejar muito sucesso, muitas coisas boas para eles aqui no Corinthians. Beleza? Pode vestir, cara. Sim. Espera só ele vestir, presidente. Aí tira a foto com a camisa também. Beleza. Obrigado, presidente Osmar Stable, executivo de futebol Marcelo Paz. Em instantes a gente inicia a entrevista coletiva do Caio César. Opa, tá bom. Opa, aqui. Beleza, vamos lá. Caio, Lili Nascimento da ESPN, seja bem-vindo. Parabéns pelo título, né? Pela estreia, ainda mais com uma assistência importantíssima. Bom, o seu último jogo pelo Al Hilal, onde você começou como titular, foi no dia 25 de novembro, né? Você atuou por 70 minutos. No jogo que o Dorival quer propor, ele quer colocar 3 atacantes. Sendo assim, o lado defensivo fica um pouco vulnerável. Eu queria saber se o seu estilo de jogo pode ajudar defensivamente, né? Recompondo também no jogo para o Corinthians, e como você está fisicamente agora vestindo a camisa do Timão para poder ajudar nesse sentido. Obrigada. Olá, primeiramente, boa tarde a todos. Eu acredito que fisicamente eu tô bem, porque lá a gente já estava no meio da temporada, né? Então, acredito que fisicamente eu cheguei muito bem aqui. Lógico que precisa mais de ritmo de jogo, né? Jogar jogos com mais minutagem. Mas fisicamente eu tô bem. E em relação ao meu estilo de jogo, eu acredito que o meu estilo de jogo também eu ajudo muito defensivamente, não só ofensivamente, mas defensivamente eu ajudo muito o time.
né? Sou aquele jogador que ajuda o lateral também na marcação. Então, acredito que no que o professor Dorival me pedir ali, eu vou estar à disposição ali para ajudar também, defensivamente, ofensivamente, para ajudar o grupo e o Corinthians da melhor forma. Caio, Plácido Bessi, da TV Globo, aqui atrás. Parabéns pelo título, seja bem-vindo de volta ao Brasil. Lá no Al-Hilal você jogou bastante tempo com o Malcom, que é um corintiano assumido, sempre fala sobre a identificação dele com o clube. Inclusive é um cara até com características parecidas com as suas, né? Canhoto, atacante. O que o Malcom te ensinou sobre o Corinthians? Ele te falou bastante sobre a cultura daqui, do clube, da torcida? Já chega com uma pós-graduação em corintianismo? O Malcom foi um cara que me ajudou muito lá, né? Na minha chegada, até por ser um brasileiro. Ele me ajudou muito lá e depois dessas conversas que tinham saído já na metade do ano passado, né? Ele já vinha falando comigo já que aqui era um clube muito bom, né? Um grupo muito bom, um clube fechado, de uma torcida maravilhosa, gigante, que, lógico, quando o time não tá na fase boa vai cobrar, mas quando o time tá bem é uma torcida que apoia muito e sempre vai estar apoiando, não só nos momentos bons, nos momentos ruins também. Então ele me apoiou muito para estar aqui, para vir pro Corinthians, né? Conversei um pouco com ele lá, como que seria aqui, e ele me ajudou muito. Inclusive, tô conversando com ele bastante, né? Como que tá sendo a adaptação e tudo mais. E ele foi um cara que me ajudou bastante. Caio, aqui na frente. Boa tarde, Bianca Molina, TNT Esportes. Caio, não sei se tu sabes, mas desde que o técnico Dorival Júnior chegou ao Corinthians, em abril do ano passado, ele pedia um jogador com a tua característica. No meio do caminho, o Corinthians teve algumas dificuldades financeiras, também por transfer ban, e essa peça acabou não chegando. Como tu recebes essa informação, tendo tu só 21 anos, como tu entende o tamanho dessa tua responsabilidade, agora defendendo a camisa do Corinthians, entendendo que o treinador espera tanto de ti, em um primeiro momento, e quero saber como foi essa negociação. O presidente e o Marcelo Paz também falaram aqui que tu fizeste força para vir para o Corinthians. Precisou convencer lá o Al-Hilal a te liberar? Como é que foi todo esse processo? Obrigada. Sim, como eu falei, desde a metade do ano passado, quando surgiu as primeiras conversas, eu já tinha o interesse de vir para o Corinthians já, né? Já tinha tido uma conversa com o Corinthians e já tinha meu interesse já de vir para cá, né? Conversei com a minha família, conversei com todos e desde a metade do ano era o lugar que eu queria vir, né? Lógico, sabendo que sempre seria uma responsabilidade muito grande estar no clube como o Corinthians. Sei que todo mundo espera, né, de mim um bom futebol. É uma responsabilidade muito grande estar aqui vestindo essa camisa. Mas eu acredito que, apesar de ser novo, eu estou preparado, né? Estou preparado psicologicamente, tecnicamente, fisicamente para encarar esse desafio. E acredito que bem preparado eu vou fazer um bom ano com o Corinthians. Caio, aqui, Vitor Boni da Jovem Pan. Você está sendo apresentado depois já dos seus primeiros dias do Corinthians. E que dias, né? Um título, como destacou o Marcelo Paz, com os primeiros minutos já com assistência, uma taça levantada. Eu queria que você contasse um pouco como foi essa chegada, né? Porque é muito diferente da chegada que a gente vê de jogadores, de novos reforços. Você já com toda essa bagagem, mesmo com menos aí de uma semana já vestindo a camisa do Corinthians, queria que você contasse como que foram esses primeiros dias no clube. Eu fico muito feliz, né? Nem nos meus melhores sonhos eu sonhava em chegar aqui no Corinthians já em uma semana, no meu primeiro jogo, já ser campeão com essa camisa e tendo um bom desempenho, apesar de não ser tantos minutos, mas um bom desempenho. Pude ajudar os meus companheiros ali da forma que eu pude. Foi muito feliz para mim ter chegado aqui, porque foi um grupo que me acolheu muito, um grupo que me acolheu muito bem, né? Fazia um tempinho que eu não me sentia do jeito que eu tô me sentindo aqui, né? Me sentindo em casa, num ambiente que todo mundo se gosta, num ambiente que todo mundo se ajuda. Então, me receberam muito bem e fico muito feliz por ter chegado aqui e já ter conquistado o título. E já é algo bom, né? Pra gente poder começar o ano aí de uma forma positiva pro decorrer da temporada aí. Caio, aqui ó, Matheus Pojoli, Portal Meu Timão, aqui ó.
Seja bem-vindo ao Corinthians. Ainda sobre a sua chegada, falar da torcida do Corinthians é chovendo molhado, né? Mas queria que você comentasse um pouco, porque desde o aeroporto até o desembarque no hotel em Brasília e também no estádio, a gente viu uma festa absurda da Fiel. O que mais chamou a atenção para você naquele momento? Me chamou muita atenção por ser um jogo em Brasília e a torcida do Corinthians aqui de São Paulo se locomover. Muita gente, né? Muitas pessoas se locomover até Brasília para apoiar o Corinthians. Isso aí eu vi que é uma torcida que apoia muito, né? Apoia muito os jogadores, né? Apoia muito o Corinthians, né? E, uma torcida maravilhosa, né? Uma torcida que eu pude ver de pertinho ali, que é uma torcida gigante, e que, assim, sem eles, né? Fica muito difícil. Então, acredito que eles ajudam muito a gente. E ajudou muito a gente para poder conquistar esse título, porque vendo eles ali na arquibancada, lógico que sempre vai dar uma motivação a mais para a gente. Caio, aqui à frente. Primeiramente, bem-vindo, Henrique Vigliotti, da Central do Timão. Caio, você trabalhou com grandes treinadores na sua carreira, com Jorge Jesus, com Simone Inzaghi, entre outros que passaram nos clubes que você passou na Europa e também aqui no Brasil. Então eu queria tratar aqui o quanto trabalhar com esses grandes nomes te torna um jogador mais pronto para vestir a camisa do Corinthians, mesmo com a pouca idade que você tem. Apesar da pouca idade, já trabalhei com grandes treinadores, né? Treinadores que me ajudou bastante, desde Portugal até o Al Hilal, né? Jorge Jesus, o Rui Borges, que hoje está no Sporting, o Inzaghi, foram treinadores que me ajudaram muito, né? Me ajudaram muito. Então, foi treinadores que eu pude pegar bastante informação, né? Apesar da pouca idade, já pude pegar informação de jogadores já nomeados no futebol. Então, eu acho que eu já chego com uma boa bagagem para poder vestir essa camisa. E, com certeza, ter trabalhado com eles me deixou mais preparado para poder vestir a camisa do Corinthians hoje. Aqui, ó. Edson Rufino, 105 FM. Queria saber como que você pode ser útil a esse time do Corinthians, que vem de 3 títulos conquistados, e como foi administrar tudo que aconteceu nos últimos dias com um jogo, uma assistência, um título conquistado. Apesar de muito novo, eu tenho que saber administrar bem isso na minha cabeça, né? Saber que, lógico, foi um jogo, uma assistência, um título, mas saber que eu tenho muita coisa para conquistar ainda com essa camisa, né? Acabei de chegar, tenho muita coisa para mostrar para a torcida, pro grupo, para todo mundo. Tenho muito a mostrar, né? Quem é o Caio César. Então eu tenho que administrar isso bem na minha cabeça, porque nem sempre quando tudo está correndo bem eu sou o melhor, nem sempre quando tudo está correndo mal eu também não sou o pior. Então eu tenho que saber ter cabeça para saber que em todos os momentos eu tenho que estar focado, tenho que estar trabalhando e tenho que estar sempre à disposição para poder ajudar o Corinthians. Em relação ao meu estilo de jogo, eu posso ajudar o Corinthians de várias maneiras. Meu estilo de jogo é um jogo de 1 para 1, né? Um jogador que eu vou muito para cima da marcação, né? Como eu falei, também ajudo bem na marcação, ajudando meus companheiros a defender. E acredito que eu estou preparado para ajudar o professor Dorival no que ele me pedir ali. Caio, boa tarde. William da Band. Queria que você falasse um pouquinho sobre sua passagem também no futebol exterior, né? Você saiu do Coritiba com muita expectativa, foi para Portugal, Arábia Saudita e retornando agora para o Brasil com 21 anos, surgem alguns comentários no sentido de voltou porque não vingou no futebol de fora. O que você pensa sobre esse tipo de comentário e queria que você avaliasse também sua passagem no futebol exterior? Foi muito bom a passagem lá para mim, porque me fez evoluir muito, né? Acredito que quando eu saí do Coritiba para Portugal, eu era um jogador muito jovem ainda, que não tinha muita experiência. E hoje eu já posso dizer que eu sou um jogador que rodei, que sou mais experiente, que estou preparado para estar aqui. E eu não levo muito em consideração essa questão de ter voltado para o Corinthians porque não vinguei lá, porque acredito não, o Corinthians é o clube gigante. E nunca vir para o Corinthians não vai ser não vingar. Vir para o Corinthians para mim é um prazer vestir essa camisa. E acredito que eu não estou dando um passo para trás, vindo para o Corinthians. Eu estou dando com certeza um passo para frente.
Caio aqui, Gustavo Fortes, Identidade Corintiana. Antes de você chegar no Corinthians e com acerto próximo, você chegou a postar uma foto nas suas redes sociais de uma criança com a camisa do Corinthians. Queria saber se você tem alguma ligação com o Corinthians de infância e também sobre a ansiedade, que era clara nas entrevistas que você dava antes de chegar aqui. Obrigado. Tava muito ansioso, sim, para vir pro Corinthians. Como eu já falei, desde a metade do ano passado, eu já estava ansioso para poder vir e vestir essa camisa. Sobre aquela foto, eu faço uma ação, né, com os amigos meus, que a gente ajuda pessoas carentes. E nesse dia eu estava em negociação com o Corinthians, a gente foi fazer ação, né, eu de lá da Arábia Saudita estava auxiliando eles que fazem a ação aqui. E chegou o menininho com a camisa do Corinthians, né, e por coincidência ali, né, o menino chegou com a camisa do Corinthians e me tocou muito aquilo ali, vi que eu acredito que foi um sinal de Deus, né? A gente, no meio da ação ali, apareceu um menino com a camisa do Corinthians, então aquilo mexeu um pouco comigo e foi por isso que eu coloquei ela nas minhas redes sociais, porque me tocou bastante. Caio, aqui, Jean Brandão, Record. Só queria confirmar uma informação contigo. Qual a tua altura? Tenho 1,68. São raros hoje no futebol jogadores com menos de 1,70. E para muito menino que começa no futebol, a altura acaba sendo um empecilho. E eu queria saber de você se, até chegar ao Corinthians, desde a base e tudo mais, você passou algum tipo de preconceito por causa do tamanho ou dificuldade? Talvez tivesse mais habilidade do que um outro jogador maior e que foi aproveitado em vez de você. Se você pudesse relatar isso para a gente e talvez entre outras dificuldades que tenha surgido, essa está no meio delas, e como é que você fez para driblar isso? Então, poucas pessoas sabem, mas meus 13 anos eu fui dispensado da base do esporte pela minha altura. E se eu fosse, né, se eu não tivesse uma base ali, uma família que me apoiasse, com certeza naquele momento eu já teria, né, desistido de jogar futebol, porque não é todos os meninos que suportam passar por rejeição, né? E naquele momento passei por uma rejeição, ainda muito novo, né? Pela minha altura, por tudo, mas lógico, graças a Deus, a base que eu tenho, a minha família, eles não deixaram eu desistir. E logo após me surgiu a oportunidade de ir para o Curitiba e, enfim, graças a Deus, estou aqui hoje. Lógico, a gente sempre vai sofrer um pouco de preconceito, até pela altura, né? Muita zoação também, mas eu levo isso na esportiva, isso eu não ligo muito para isso, né? Tem grandes jogadores aí que foram baixinhos, que é baixinho, Messi, Romário, então eu levo muito esses jogadores como inspiração para mim, né? Soteldo também, baixinho, então assim, eu levo muito esses jogadores como inspiração. E quando eu levo um pouco de preconceito e zoação com isso, eu levo na esportiva, eu não ligo. E eu acredito que por ser baixinho, eu também sou um pouco mais rápido, um pouco mais ágil, isso também eu acho que ajuda no meu futebol. Então não é algo que me atrapalha, eu acho que para mim é algo que me ajuda a ser baixo. Caio César aqui, Vitor Chicaroli do GE. Boa tarde aí, seja bem-vindo. Queria que você falasse um pouco desses primeiros dias com o Memphis, né? A gente viu que na comemoração ali você já brincou com ele, dançou, e eu notei que ele é muito próximo dos jovens também, cara. O que você pode falar já pro torcedor sobre o dia a dia do Memphis, sobre essa ligação que ele tem com os jovens e como que ele te recebeu também? Obrigado. O Memphis, ele é um cara que, ele, assim, me recebeu muito bem, né? É um cara que, assim, eu trabalhei com grandes jogadores agora, antes de vir pra cá. E ele é um cara que me impressionou muito, né? Porque ele tem tudo para ser um cara, tipo... Ele é um grande jogador, nomeado no futebol, então ele tinha tudo para pensar só nele. Mas o que me impressionou nele foi que eu cheguei aqui e ele me tratou muito bem, né? Ele tem uma proximidade muito grande com todos os jogadores, principalmente com os jovens, em passar experiências, em ajudar. Então ele foi um cara que eu vi que se dá muito bem com o grupo, né? Um cara que me ajudou a chegar aqui, que me ajudou quando eu cheguei aqui, né? Na adaptação, conversou comigo, né? Brincou comigo. Vocês puderam ver lá também depois do jogo, ele brincou comigo lá também, a gente dançou. Então é um cara que tem uma proximidade muito boa ali com os jovens e um cara que passa bastante coisa boa para os jovens jogadores. E acredito que eu tenho muito a ganhar com ele e o máximo de informações que eu puder pegar com ele eu vou pegar,
porque é um grande jogador no futebol.